Segunda-feira, 13 de novembro. Estamos juntos outra vez nessa manhã de segunda-feira, iniciando mais um programa nesse início de semana. E você ouvirá o presbítero Sidney dentro de instantes, trazendo a conclusão de uma palavra ministrada sobre as 5 solas. Na última sexta-feira ouvimos a primeira parte, hoje ouviremos a conclusão. Mas eu quero deixá-los antes com o cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, barro sou eu. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida E faz-a de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Sempre pecando num ponto e no outro. Isso, na verdade, Deus deu a lei porque estava dizendo, em outras palavras, que vocês não têm condição, não teriam condição de arcar com toda essa lei ou de cumprir toda essa lei. E diga-se passagem, é verdade, irmãos. Nem o povo de Israel, nenhum sequer, por mais que bonzinho fosse, eles poderiam cumprir a lei. Aí Deus vem para libertar o povo. Antes de sair, é constituído a Páscoa. Eu acho interessante, irmão, é que a Bíblia fala, Deus, através de Moisés, faz um ritual de matar um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula, novamente um animal inocente, que tipificava Cristo, seria sacrificado naquele dia, né? Para que nenhum filho, né, o primeiro filho, morresse. E aliás, e o anjo da morte, quando viesse passar pela terra do Egito, não entrasse também nas casas dos israelitas se não tivesse o sangue. Agora, irmãos, eu acho interessante, às vezes eu fico pensando, porque poderia talvez, se Deus assim quisesse, talvez você pensasse, ou alguns israelitas pensassem naquele tempo, olha,
se eu colocar o nome da minha família aqui nos umbrais da porta, ou dizer algumas qualidades que eu tenho, que eu fui bom, que eu sou bom, que eu não fiz nada, e que eu fui obediente, pode ser que o anjo, nada disso valeria, irmão, nada disso valia a pena, nem se eles fossem de família realeza, o povo, nada disso, teria que ser um sangue de um inocente, teria que ser um sangue de um cordeiro, sem falha, sem falha. Lembra-se quando no sacrifício que era anual, quando você trazia o cordeiro, você teria que trazer o cordeiro até o sacerdote, e o sacerdote avaliava quem? A pessoa ou o cordeiro? Era o cordeiro. Ele poderia até dizer assim: olha, porque nós somos amigos, Genildo, eu te conheço, conheço tua esposa, tu é um cara bom, então passa, deixa passar. Mas não, irmão, ele analisava o cordeiro, ele não queria nem saber da pessoa que trazia, ele analisava o cordeiro, se era perfeito, se estava de acordo com todas o que Deus deixou para ser analisado, para depois ser espiado. Então não valeria o conhecimento do sacerdote, se era de família, se era levitas, quem que seja, o cordeiro era analisado, não era a pessoa, não era a família, era o cordeiro que era analisado, ele era olhado, era investigado, ele era espiado, tudo se olhava no cordeiro para ver se ele poderia ser sacrificado. Não era mancha, não era o seu nome nos umbrais da porta que ia salvar, era somente o sangue de um inocente. Vê, irmãos, que a igreja há 506 anos dizia e falava que por indulgência ou por alguma coisa que você fazia, você poderia ser perdoado. Não, deixou-se Cristo de lado, é o sangue de Jesus que purifica todo o pecado. Você sabia, meu irmão, que o sangue nosso, o nosso sangue, ele não só traz vida, mas ele purifica de toda a impureza. Por isso que a palavra diz que o sangue de Jesus purifica de toda a impureza, porque se encaixa naquilo que o sangue é para fazer. Só Cristo, somente Cristo, só Ele, irmãos, somente Cristo. Além disso, quando você trazia o cordeiro, você teria por obrigação botar a mão na cabeça do cordeiro, e aquilo entendia que você entendia que ele morreria por sua culpa. Você ainda teria que botar a mão em cima do cordeiro para ser sacrificado, e dizendo que ele é que levaria todos os seus pecados. Bem, irmão, como que o nosso Senhor perfeitamente foi construído e foi indicado, o nosso Paizinho querido, o Pai, nosso Deus, ele tipificava Cristo e tudo que Cristo ia passar. O cordeiro era analisado, olhava-se pata, olhava-se mancha, olhava o olho, olhava tudo do cordeiro, olhava a lã, olhava tudo, tudo era analisado, ele tinha que ser verificado de ponta cabeça, se ele poderia ser sacrificado. E nós vimos isso em Jesus. Mas aí no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João fala sobre o nascimento de Jesus, o Messias tão prometido que Deus, o Cristo tão prometido desde o Éden, que foi falado também através de Moisés. O próprio Moisés profetizou que haveria um libertador que seria enviado. Aquele cordeiro que foi tipificado Cristo, que salvou a vida de Isaac, o cordeiro que era sacrificado anualmente pelo pecado do povo, os nossos pecados, ele agora nasce. Agora, no momento oportuno, Deus faz gerar aquilo que ele já tinha prometido desde o Velho Testamento.
Desde o Antigo Testamento, agora muitos, como dizem Hebreus, que muitos queriam ver, mas não puderam ver. Aquela promessa que eles ouviam falar e morreram crendo nele, naquele exato momento, há mais de 2000 anos atrás, estava nascendo na manjedoura. A promessa de Deus, né, que tirava o pecado do mundo, aquele cordeiro que tinha sido tipificado em tantas as coisas, que morreu lá, eu creio, lá no jardim do Éden, para tirar a nudez de Adão e Eva, para cobrir o erro, o engano deles, agora tinha nascido numa manjedoura. O Senhor, mais uma vez, o nosso Deus Todo-Poderoso, agora estava mostrando o que Ele almejava e tinha falado para os profetas no Velho Testamento. Agora nasce o Senhor Jesus. Todos os evangelhos falam sobre isso, o nascimento virginal de Jesus, de uma virgem. Não só Jesus, ele fala sobre ele mesmo, mas quando pequeno, quando ele vai ser apresentado na igreja, muitos que já tinham recebido a promessa do Senhor vê ele. Profetiza a respeito do menino. Um mesmo irmão pode dizer: Senhor, agora pode me levar, porque eu já vi o que era para me ver. O Messias nasce. O Messias nasce, o prometido de Deus nasce. Aquele que é, que era, que é e que sempre será. Agora está no mundo, vivendo, né, com todo o povo. Agora ele se fez carne e habitou entre nós, como diz João. O Filho de Deus, a centralidade de todas as coisas. Deus mostrava ele em todas as coisas. Eu não entendia quando eu lia, quando o povo murmurava. Eu era pequeno e não lia, porque Deus, se o Senhor não gosta de adoração, por que o Senhor mandou Moisés botar uma serpente lá pendurada? Se o Senhor mesmo disse que, eu era pequeno, não entendia, o Senhor disse que não gosta de adoração, em Êxodo lá 20 diz que só o Senhor adorarás, e o Senhor mesmo manda construir uma serpente de bronze para botar pendurada. Mas ali a própria serpente, até dita pelo nosso próprio Senhor, assim como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem há de ser pendurado. E a gente sabe que toda serpente que mordia o povo de Deus lá no deserto, porque o povo tinha sido rebelde, murmurador, tinha que olhar para aquela serpente de bronze, que o bronze, irmão, para nós, na palavra de Deus, ele simboliza a justiça de Deus. Então a justiça de Deus estava sendo pendurada lá há 2000 anos atrás, para nos dar vida. Eu fico pensando, quantas pessoas não morreram no deserto sem olhar para a serpente? Que bobagem. Eu vou olhar para a serpente? Eu creio, irmão, que muitos, sabe, que muitos rebeldes, isso é conversa, mas foram salvos quem olhasse para a serpente. Porque ali não era para adoração, era ali para ratificar a justiça de Deus, que logo mais, em seguida, seria pendurada. O próprio Jesus falou sobre isso. Então Jesus nasce, Jesus cresce, e Ele realiza a vontade de Deus. Ele diz, irmãos, na toda a palavra, Ele diz que foi enviado, e tudo que Ele fazia, Ele só fazia porque Ele já via o Pai fazer. Quer ver uma coisa? A viúva de Naim estava saindo com o seu filho, e Jesus estava vindo. O que acontece, irmãos? Jesus traz à vida aquele menino, aquele rapaz, aquele homem que estava morto. Eu fico pensando na mesma cena quando Deus, algumas pessoas dizem que é boneco, eu gosto muito de usar que foi do pó. A palavra fala que o homem foi criado do pó da terra. Eu acho muito mais bonito. Eu acho Deus mais grandioso. Uns dizem, não, Ele criou do barro. Mesma coisa. Eu uso a expressão pó. Mas quando Deus fala para Adão e dá o sopro de vida, eu penso que Jesus fez a mesma coisa com a viúva, quando restituiu o seu filho. Levanta-te.
A mesma ação que Deus fez, Jesus copiava em todas as coisas. Ele disse: eu só faço as coisas porque eu vejo o meu Pai fazendo. Jesus é o centro de todas as coisas, irmãos. A palavra afirma isso, mas foi renegada há muitos anos atrás, por indulgência, ou por favores, ou por dinheiro. E Martinho Lutero vem trazer que Cristo é a centralidade das coisas. É por meio dele, é por ele. O próprio Pai enviou ele, prometeu ele. Em todas as histórias de todos os patriarcas, de tudo, sempre apontava Cristo. E hoje não é diferente. Cristo é tudo, é centralidade. Jesus anuncia a salvação. Em João 11 ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele está para ressuscitar Lázaro, quando aquela agonia das irmãs de Lázaro, quando diz: Senhor, eu sei que na ressurreição ele vai ressurgir, e aquela calamidade, aquele choro, e a gente vê que Jesus também se compadece, chora, né, de íntima compaixão, e pelo amor que tinha a Lázaro também, a sua família, as duas irmãs, e todo aquele povo lamentando. E ele diz: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. É isso que eu digo lá no meu trabalho quando eu tenho oportunidade. Olha, não sei quando, não sei que horas que vai acontecer, mas a Bíblia diz que Jesus vem e Ele vai restaurar todas as coisas. Não é porque você é bonzinho, nem porque você é bom marido, nem boa esposa, nem porque você trabalha bem, não é por isso. Tem uma pessoa do meu trabalho, diz, todas as vezes que fala comigo, diz: Sidney, eu não sou tão mal assim. Eu disse: para os seus familiares talvez não, mas para Deus não. Nós merecíamos a morte. Talvez você seja um bom filho, talvez você seja um bom esposo ou bom trabalhador. Você aponta muita gente que faz coisa errada, ok, você não comete, mas não, Deus não vai olhar para esse lado. Deus não olha para esse lado. Deus, Ele diz que nós carecemos da graça dEle, e a graça dEle só vem através do seu Filho. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para finalizar, irmãos, em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23, nós vemos que Jesus consumou tudo na cruz. Jesus, todo o plano, toda a história, todo o projeto perfeito de Deus, tudo aquilo que Deus já tinha falado aos antigos e falava naquele momento, tudo ali convergia na cruz. Pense, irmão, que aquele carneiro que era expiado, Jesus foi do mesmo jeito. Levaram Jesus, eu sempre gosto de citar isso porque isso me dói o coração. Levaram Jesus na calada da noite. Resolveram matar Jesus às escondidas. E como carneiro que morria no sacrifício sem nada falar, Jesus nada falou. Nada contestou, porque Jesus veio fazer a vontade do Pai. Então, como, irmão, a gente não dizer que Ele não é o centro de todas as coisas? Como que a igreja, irmão, há 506 anos atrás, chegou ao ponto de esquecer Jesus, botar de lado, e dizer que as indulgências e os favores, e o dinheiro, e tudo que você poderia fazer, a veneração lhe daria um lugar no céu. Como? Esquecendo da sã doutrina, esquecendo da palavra. Porque se
eles não tivessem impedido a palavra, eles não teriam caído em decadência. Mas, graças a Deus, que usou um homem, não só Martinho Lutero, mas tantos outros, pais da reforma que a gente costuma dizer, que deram a sua vida, que leram a palavra, que brigaram pela verdade, que centralizaram a sua vida na palavra, na oração, na graça de Deus, na fé em Jesus Cristo. O Senhor, irmão, é só o Senhor Jesus, não é outro. Não foi Maria, não foi José, por ser padrasto, não foi ninguém, foi Jesus, Na oração de João 17, a oração conhecida como sacerdotal, ele ora intercedendo pelos seus discípulos, pelos seus aprendizes, e ele também faz uma oração também, nos colocando também nessa oração, graças a Deus, né, que ele faz, não só por eles eu oro e intercedo, mas por aqueles que adivinham de crer em mim pelo testemunho deles. Nós estamos aqui hoje, há mais de 2000 anos atrás. Você não está aqui, irmão, porque você acha bom estar aqui, ou porque o lugar é bom, ou porque você já conhece pessoas. Você está aqui porque o que lhe atrai, sabe, é o centro da sua vida. O que lhe chama a estar aqui nesta noite é aquele que você, eu tenho certeza que dará a vida por ele. Jesus é o centro de todas as coisas. Em Mateus 28 ele disse assim: todo o poder, não foi a metade, não foi mais ou menos, não foi um pouquinho, todo o poder é me dado nos céus e na terra, todo. Então, irmãos, nós servimos a um Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas. A Ele, irmãos, a Ele seja a glória para todos sempre. Ao Filho unigênito do Pai, o único. Graças a Deus que Jesus se sacrificou por nós. Graças a Deus que Jesus se deixou ser sacrificado. Graças a Deus, ao nosso Deus Pai, que Jesus foi moído, irmãos. Graças a Ele que Deus nos deu um escape. Não é as nossas obras, irmãos, tire isso da cabeça. Não é por vir muito aos cultos, não é porque você faz muitas horas de oração, não é isso. Não é isso, é Jesus. É Jesus que fez todas as coisas. Ele consumou na cruz do Calvário. Ele é o centro. Ele é o centro, irmão. Não existe outro. É só Jesus o centro. Não é mais ninguém. Entenda. É isso, quando eu estou evangelizando, eu digo, irmãos, é Jesus. Se você correr para um lado, correr para o outro, não adianta. Foi Ele que morreu, é Ele que você vai prestar conta, é diante dEle. A Bíblia fala que diante do Senhor Jesus todo joelho se dobrará, grande e pequeno, irmãos. Graças a Deus, graças a Deus. Eu tinha uma vontade muito grande, e eu já contei isso aqui, mas me veio à cabeça e eu vou contar. Antes de meu pai morrer, eu orava muito para que meu pai se convertesse. Muito mesmo. Eu orava todo santo dia e toda hora. E eu dizia, um dia eu vou ver meu pai de paletó e gravata dentro da igreja. Não vi, né? Não vi. A ideia era que ele estivesse aqui, ou que ele viesse orar, trazer uma mensagem. Era esse pensamento como filho que eu tinha, né? Mas em suma, o tema principal da minha oração era que Deus resgatasse Ivanildo. Pai, salva meu pai. Salva meu pai. E uma vez, eu discutindo em casa, um relacionamento com minha esposa, eu peguei uma folha, ela pegou outra, eu peguei uma folha, eu disse, olha, escreva aí 10 coisas que a gente quer que mude alguma coisa, na vida. Aí ela escreveu, e eu escrevi 10 coisas, né? Ela escreveu quase a folha inteira, tinha mais de 10, né?
E depois a gente trocou as folhas e eu li. E anos depois que meu pai faleceu, anos depois, a minha esposa achou a folha dentro do caderno. Me mostrou: Sidney, olha, tu lembra desse dia? Eu disse: como é que não posso esquecer? A gente tinha brigado e depois a gente pegou a folha e começou a escrever o que é que a gente queria mudar. A minha esposa, eu achei engraçado que a primeira coisa que ela queria mudar era a casa, aumentar a casa. Eu disse: mulher, eu queria falar alguma coisa espiritual. Mulher entende disso, né? Sempre mudar alguma coisa na casa, ou trazer alguma coisa nova. E eu botei a conversão do meu pai em primeiro lugar. 4 anos depois que meu pai faleceu, ela me mostrou isso. Olha, aquilo que tu sempre pedia desde novo, e que tu botou numa discussão besta que a gente teve. A conversão do teu pai, Deus te ouviu. Meu pai, com 1 semana antes de morrer de câncer, né, ele veio a se converter. Né, pastor? O senhor lembra? Foi o senhor que fez o apelo. O senhor fez 3 vezes o apelo a ele. E aquele apelo, feijãozinho com arroz, simples. O senhor aceita Senhor Jesus como o seu suficiente Salvador? E ele disse sim. Isso foi numa terça-feira. Numa quarta-feira seguinte, com 8 dias depois, ele veio falecer. Mas, irmãos, para a gente aqui, que ele ficou aqui na igreja, para mim eu estava descansado. Porque ele entendia, mesmo ali beirando a morte, que Jesus era o centro de todas as coisas. Por mais que ele não tivesse muito conhecimento, mas ele entendia ali que só Jesus é que poderia dar a vida eterna para ele. Ele entendeu naquele momento ali que ele só tinha escapatória se fosse por meio do Senhor Jesus. E ele entendeu e abriu o coração para ele. É isso que eu digo a tanta gente lá no meu trabalho, e quando eu tenho oportunidade de evangelizar. Roda e outra conversando, às vezes eu converso, sempre que tu conversa, tu fala da Bíblia, tu entra numa história da Bíblia, tu fala disso, daquilo, outro, aí tenta centralizar. E eu disse: mas é a minha vida, tem que ser essa. A nossa vida é o Senhor, irmão. Ao Senhor toda a glória. Ao Senhor Jesus, que é o centro das coisas. Ao Senhor Jesus, que foi prometido no jardim do Éden. Desde ali ele já tinha sido prometido. E ele tinha dito à serpente que ela seria ferida. Desde aquele momento. E o nosso Salvador foi ferido, mas ressuscitou ao 3º dia, graças a Deus, de uma forma extraordinária, irmãos, de uma forma que não sabia se explicar. Tanto é que os soldados que estavam no lado, apavorados, correram. De tamanha grandeza do extraordinário, como, irmão, que uma pedra ia rolar sozinho, meu irmão. Só o poder de Deus, só a graça de Deus, só o plano perfeito de Deus, que restaurou o nosso Senhor da morte. Não viu corrupção no seu corpo, ressurgiu, apareceu. O próprio Jesus deu testemunho dele mesmo, com os dois caminhavam para Emaús, falando da palavra. Ele mesmo deu testemunho dele. Como, irmão, nós vamos centralizar o nosso eu, e eu termino com isso. Como que a gente ainda, sabendo que o Senhor, desde o jardim do Éden, foi prometido e um dia voltará, e todas as coisas serão restauradas, e ainda a gente às vezes teima em colocar o nosso eu como o centro da nossa vida. Não cabe, não tem como. A Ele que pertence o trono da nossa vida. É a Ele que a gente deve pedir conselho. Senhor, o que é que eu faço? Como eu ajo? Me ajuda, me dá uma luz. O que é que eu faço? O que é que o Senhor quer que eu faça? Dependente totalmente do Senhor Jesus. É isso que tem que ser a nossa vida. É isso que é centralizado. É isso que nós temos que centralizar. A centralidade das Escrituras, da vida, do projeto de Deus, está no Senhor Jesus. A Ele toda a glória. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.